Olá, bom dia, bem-vinda a mais um cafezinho espiritual. Vamos para a nossa meditação de hoje. Nós vamos estudar a revistinha cristã, Vivendo para Cristo. E a gente vai falar hoje sobre um assunto inédito aqui no nosso canal. A gente vai falar sobre irritação. Irritação, no contexto de pais, não irriteis os vossos filhos. Nossa, Deus, mas como assim? É bíblico isso, você sabia? Já ouviu falar? De pais não irritarem os filhos, mas não tinha que ser o contrário, os filhos não irritem os pais. Vamos estudar junto, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, para a gente aplicar na nossa vida, nós que somos mães, né? E ajudar os nossos maridos, que são os pais, a educar e criar melhor os nossos filhos, um padrão bíblico, claro. Vem comigo, vamos estudar junto. Vamos lá, então pega seu cafezinho. Cafezinho de manhã. Vamos estudar. Essa é uma revista de junho de 1998 e esse é um artigo de Jacqueline Foster Bush, de Manaus, na época, né? E ela começa falando assim: pais, não irritem os seus filhos. O Novo Testamento ensina aos pais aquilo que devem e que não devem fazer para cumprir com êxito o papel dado por Deus. Há passagens paralelas às epístolas de Efésios e Colossenses que falam a respeito de algo que os pais cristãos devem evitar. Como eu vi falando para vocês, né? A Bíblia tem instrução para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, é um manual. Eu já ouvi falar, assim, que algumas pessoas que a Bíblia é um manual do que não se deve fazer, mas não, a Bíblia fala o que deve fazer diante de determinadas situações, o que você deve se abster. A Bíblia, Deus é perfeito, né, meninas? A Bíblia nos instrui em tudo. E o incrível é que várias vezes, e eu passei por isso inúmeras vezes, é o que você já estudou, em determinada situação se aplicou, em outra situação a mesma passagem se aplica. Vai sempre se, como se adaptasse à sua vida além disso, né? Ela vai se renovando e pode estudar a Bíblia direto, incansavelmente, que você sempre vai estar aprendendo, sempre tem o que acrescentar, sempre tem uma nova visão, sempre tem um detalhe, historicamente, ou pelo pano de fundo, ou contexto, sempre vai observar algo mais, porque Deus sempre vai acrescentando na sua vida a sabedoria, o conhecimento, a aplicação, quando você se dedica mesmo à leitura bíblica, aos estudos. Você pode conferir essa passagem lá em Efésios 6:4, que está escrito assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E lá em Colossenses 3:21 também está assim: pais, não irritem os vossos filhos. Em algumas versões, pais, não irriteis os vossos filhos. Olha só, tem várias passagens falando sobre isso, então é um tópico importante. Vamos lá. E ela continua falando assim: o conceito básico dessa instrução é que os pais não devem agir de uma maneira que leve os seus filhos à atitude de revolta, né? De ficar revoltado, estourado, desesperado, com raiva profunda, com às vezes até ódio, né? O versículo em Colossenses termina explicando o porquê desse ensino, para que não fiquem desanimados. Esse desânimo significa totalmente sem vontade de fazer qualquer coisa. Bom, gente, olha o barulho de fazenda, vocês estão ouvindo? Meu vizinho cria aqui, galho e galinha. Com barulhinho de fazenda em pleno bairro. Existem várias maneiras em que as ações dos pais vão levar os filhos ao desânimo. A gente vai estudar três aqui. A primeira, o pai estoura sem qualquer motivo. O pai estoura com a reação, fica explosivo com o comportamento num dia. E no outro dia, o mesmo comportamento, o pai dá risada, como se fosse normal, como se não fosse nada. E o filho aí nunca tem a certeza, né, do qual é o momento certo que ele está sendo aprovado ou se ele vai ser reprovado, já causa uma insegurança, né? E às vezes ele nem sabe porque está levando bronca. Porque ontem eu fiz a mesma coisa, foi normal. Por que hoje está tão bravo, está tão irritado, está tomando bronca? Olha só, cuidado.
Segundo, a mãe que vive criticando a filha sem parar. Tudo critica, implica com tudo. As notas, o jeito de pentear o cabelo, a maneira de arrumar, o estilo da roupa que ela prefere, as amigas. Nada, nada, exatamente nada que a filha faz está bom. Não rola elogio da parte da mãe. A mãe quer saber de elogiar, só criticar. E a gente tem aí um cafezinho, depois se você quiser estudar mais sobre o assunto, esse negócio de crítica construtiva, mentira. As críticas constroem caráteres depressivos, constroem pessoas machucadas, magoadas, que vão viver em busca de superar essas críticas e não têm realização pessoal verdadeira, vão crescer adultos frustrados. Então, não tem crítica construtiva. Tem elogios, tem incentivo, tem aplicação de tempo e sai fora das críticas, gente. Muitas vezes para uma crítica são 10 elogios e mesmo assim só ameniza, não cura as feridas, não compensa a crítica. Compensa o padrão bíblico. Esse compensa. Vamos continuar aqui. Terceiro, os pais que ensinam e exigem determinadas práticas dos filhos, mas que não exemplificam. O que é isso? Faço o que eu falo, não o que eu faço. Né? Um ditado bem conhecido. Fica mandando um monte de coisa, mas na prática não dá exemplo nenhum, né? Essas práticas não estão presentes na sua própria vida, né? Essa falta de integridade pode deixar os filhos revoltados e até céticos, sem vontade de obedecer os pais, incrédulos, né? Assim, falar é fácil, né? Quero ver fazer. Meus pais falam, mas não fazem. Como que eles podem cobrar isso de mim? Cobro do meu filho que ele seja honesto, que ele devolva o troco, que ele, se ele achar dinheiro, ele devolva uma carteira, né? E se eu achar, não devolvo? Ou se eu ver que o troco veio a mais, não me incomoda? Se eu achar uma carteira, eu vou tirar o dinheiro antes de eu ver? O que é isso, né? Você tem que ver o que você fala. E vamos continuar. A disciplina correta e equilibrada sempre visa a autoestima saudável. Os pais ensinam seus filhos as normas que devem seguir, têm expectativa que vão obedecer. E se desviam destes ensinos, recebe prontamente a correção necessária. Com isso, o filho ele se sente seguro, ele se sente amado, ele se sente importante, porque vê que os pais se importam com ele ao ensiná-lo e corrigi-lo. Então, tem que impor limites e tem que respeitar esses limites, né? Não quero que grite em casa, eu vou ficar gritando. Os filhos aprendem com os exemplos. Tem, né, uma frase que fala mais ou menos assim, né? Que falar ensina, mas praticar, mostrar arrasta. Então, assim, cuidado. Você é um exemplo, você é uma carta sendo lida dentro da sua casa também. E ser cristão dentro de casa é mais difícil que lá fora. Lá fora a gente tem uns mecanismos aí, a gente segura mais. Mas dentro de casa é que a gente mostra, né, as partes que têm que ser melhoradas e que a gente às vezes perde limite. Então, cuidado, meninas, muito cuidado, porque você também é responsável pelo seu filho, não só como filho, ele é seu irmão na fé, ele é um filho de Deus, vai ser um cidadão para a sociedade. Então, olha só, formação de caráter, formação cristã, totalmente ligada a como você está criando os seus filhos, responsabilidade sua. Deus te deu esse presente, cuida, é dele. Ainda, ó, olha só, mais ainda, é dele, cuida para ele, porque a responsabilidade é sua. Continuando aqui. Então, eles se sentem seguros. Também os filhos entendem que não são o centro do universo, com todos fazendo a sua vontade. Pelo contrário, são eles que têm que se adaptar à família e aos preceitos bíblicos para ver bem com as outras pessoas. Aí, acabei de falar isso, em sociedade, com os irmãos, com os outros. Assim, esses filhos desenvolvem um autoconhecimento positivo e equilibrado. Eles são importantes para os seus pais, mas entendem que é preciso que sejam obedientes. Se você, pai ou mãe, reconhece que está irritando seu filho, provocando a ira, não continue, peça perdão a Deus. E comece hoje a modificar a sua atitude, a sua atuação na família. Vamos ver alguns passos que te ajudam a fazer isso, que me ajudam a fazer isso. Vamos lá. Primeiro, seja consistente e constante na sua disciplina. Então, se você vai aplicar, por exemplo, a pessoa não fez, ou seu filho não fez tal coisa, então você tem aí a política de tirar tal coisa que ele gosta, como meio, né, de
vamos usar, a palavra punição é meio forte, como um meio de educação, vamos lá. Então, aí você tira, não vai assistir TV por 48 horas, mas com 12 horas fica com dó, vai e tira. Não está sendo constante, né? No seu próprio termo, na sua própria maneira de conduzir. Seja constante, reflita, faça orações sobre o que é essencial para o bem-estar do seu filho. Exija essas coisas. Aquilo que é de menos importância, deixe de lado. Uma vez estabelecidas as normas bem pensadas, sem exagero, não se afrouxe. Todos os dias, em todas as situações, seja constante. Seus filhos poderão ter certeza qual tipo de comportamento ele pode esperar de você, que tipo de pessoa você é, não é volúvel, não fica mudando de ideia toda hora, não vai ser uma pessoa segura, inclusive quando ele crescer, né? Que a gente planta agora, olhe lá, cuidado. 2, escute bem o que você fala com os seus filhos. Resolva falar 3 elogios sinceros para cada crítica. Eu coloco 10, porque eu já vi 3 e já li a respeito também de alguns psicólogos. Mas vamos começar com 3. O melhor é parar de criticar. Se for preciso, marque no papel mesmo, até que você mude a sua maneira de tratá-los. A correção é necessária, mas críticas gratuitas a toda hora produzem uma irritação constante, um desânimo, às vezes profundo. Tem muitos jovens se cortando, falando em suicídio, muitos jovens que não se encontram na sociedade, que fica depressivo e recluso. E muitas vezes a gente acha que, nossa, é o mundo que está acontecendo, né? E vai ver a criação que os pais estão dando, a falta de amor, a falta de instrução, eles não têm um parâmetro, não foram instruídos, não sabem como se comportar, como fazer escolhas, não têm um bom caráter, porque, infelizmente, eles não tiveram uma boa criação. A importância do pai e da mãe na vida dessas crianças é muito grande na vida dos nossos filhos. É um compromisso para a vida inteira. Então, você que ainda vai planejar filhos, pensa bem. É necessário investimento, porque a gente tem que aplicar conhecimento na vida dos nossos filhos constantemente e muita dedicação para aqueles que são cristãos, tementes e amantes do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Vamos continuar aqui. 3, terceiro tópico, terceiro e último. Desenvolva uma comunicação aberta com seus filhos para que eles tenham liberdade de falar sobre qualquer assunto com você. Lembre-se que a comunicação significa falar e ouvir, né? Não, despejar em cima da criança, do adolescente, do jovem. Escute as ideias dos seus filhos e compartilhe as suas com eles. Você pode evitar muitos maus entendidos que o levariam à ira e ao desânimo só conversando. Olha que legal. Muito bom esse artigo. A gente, às vezes, tem preguiça de conversar com os nossos filhos ou acha que eles têm obrigação de saber. Tipo assim, já aconteceu comigo, assim, conversando com a Sara, e ela fala, fala isso sobre tal coisa para mim. Mas você já ouviu essa história? Eu falo, não. Às vezes a gente tem mais de um filho, também acha que já falou sobre determinada coisa com um, mas falou foi com outro, ou acha que porque a criança está no ambiente, o jovem está no ambiente, ele tem a obrigação de estar ouvindo o que você está falando com outra pessoa, e no fim eu não tinha contado a história para ela. E foi uma conversa muito interessante, e aí a perspectiva dela, o olhar dela era diferente, então eu percebi que realmente eu não tinha conversado com ela ainda, contado para ela e as nossas experiências, nossa aprendizagem, a nossa vivência acrescenta muito na vida dos nossos filhos. Então, a gente tem que ter paciência de conversar, paciência para ouvir. Eles também têm problemas, principalmente os adolescentes, os jovens, a adaptação, busca dos sonhos, se encontrar na sociedade, mutações no corpo, tudo que está acontecendo, eles têm problemas e às vezes a gente acha que não são problemas importantes, porque, adolescência é linda, juventude é linda. Não, são sim. Às vezes eles não estão conseguindo se integrar num grupo, determinado grupo na escola, tá tendo problemas. E para eles é tudo mato, porque é tudo novo, né? São problemões, coisas que às vezes a gente, com uma frase, consegue instruí-los e aliviar o fardo. E que sejamos então essas mães, né? Que aliviam os fardos dos seus filhos. Não sejamos as mães que pesam, as mães que provocam a ira, as mães que tornam a vida dos filhos ainda mais difícil do que esse mundo já torna, né?
sejamos as mães cristãs na vida deles, tá bom? Esse é o nosso cafezinho de hoje, meninas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito e amado, em primeiro lugar, obrigado por esse dia. Obrigado pelos nossos filhos, sobrinhos, algumas têm até netos. Obrigado, Senhor, por o presente, pela dádiva de poder ser mãe. Peço que o Senhor abençoe cada mãezinha que estiver estudando com a gente hoje. E cada mulher que ainda deseja ser mãe, que o Senhor conceda o desejo do coração e que sejam boas mães. Nos instrui, Senhor, a educar os nossos filhos com a sua sabedoria, Pai, com a sabedoria que vem do seu trono, suas palavras, Senhor, na nossa vida. Que consigamos, ó Pai, aplicar verdadeiramente o que nós temos estudado, Senhor, para auxiliar os nossos filhos, nosso marido, nossos irmãos na fé. Que sejamos, ó Pai, um bom exemplo de cristãs e, inclusive, na área, Senhor, no quesito mãe, no quesito, Senhor, que instrui, que educa os filhos, que é presente, que está disposta a ouvir, que é companheira e, principalmente, Senhor, que consegue passar para os seus filhos a sua palavra, Senhor, que é o tesouro mais precioso que nós temos nessa terra, para que eles se tornem cristãos, para que eles permaneçam cristãos e para que eles glorifiquem e honrem seu santo nome. E em nome de Jesus, o nosso mestre amado, que nós oramos a Ti nessa manhã, papai querido. Amém. É isso, meninas. Se tudo der certo, amanhã a gente está junto de novo para mais um cafezinho. Lê as passagens bíblicas aí. Sempre medite nas Sagradas Escrituras. E se você tiver algum comentário, deixa aí nas mensagens para a gente, nos comentários aí embaixo. Se você quiser estudar sobre determinado assunto e eu puder ajudar, eis-me aqui. Coloca aí pra gente que eu vou pesquisar, eu vou montar estudo e tentar te ajudar nisso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.